eu sou Arlete Delesporte, atriz, contadora de histórias, atuo nessa área há 13 anos e moro na cidade de Campo Mourão, no Paraná. Tudo começou em 2009, quando eu comecei a cursar o curso de Pedagogia na Unespar. Nesse mesmo ano, eu fui voluntária da Paixão de Cristo, espetáculo que acontece sempre ali na Praça São José. Foi ali que eu comecei a tomar o gosto pela arte. Então, eu resolvi fazer o curso técnico de teatro. O meu primeiro contato com o público foi contando histórias no pátio de uma escola. E a partir de então, ali quase perto da minha formação do curso de teatro, teve um projeto do SESC, onde nós estudamos um texto da Sarah Kent chamado Devastados, e nós apresentamos em 2009. Logo após esse trabalho, eu fui convidada para um novo espetáculo, chamado O Grande Dia. Esse espetáculo, ele começou em meados de 2011 e ficou em cartaz até 2013. Nesse período também, eu participei do espetáculo Reino da Impostolândia, e ali em 2012 eu comecei a estudar um texto, Valsa número 6, do Nelson Rodrigues. Eu peguei esse texto, fiz uma adaptação e ele passou a se chamar Os Fantasmas de Sônia. Era um monólogo e eu fiz 2 apresentações e logo eu me inscrevi no Festival de Teatro da nossa cidade e participei da mostra oficial em 2013. Eu concorri ao prêmio de melhor atriz com uma atriz do Rio de Janeiro e uma de Curitiba. E esse ano eu ganhei o prêmio de melhor atriz. Logo após, eu vi nessa oportunidade um meio de participar do concurso Pinóquio aqui da minha cidade. É um concurso de causos e maior mentira. E a partir de então eu comecei a participar quase todos os anos. Ganhei acho que 4 troféus de primeiro lugar e 1 de terceiro lugar. Desse período aí de 2014 para cá. No finalzinho de 2014, eu fui fazer uma oficina, um curso de contação de histórias com um oficineiro lá de Curitiba. E ele perguntando, e aí, você quer contar histórias mais para adultos ou contos infantis? Eu falei assim, eu acho que eu quero contar para adultos. Aí ele falou assim, olha, eu participei de um encontro internacional de contadores de histórias, daí ele me contou sobre esse encontro, meus olhos brilharam. E aí, nesse período, eu lembro que eu estava fazendo também, eu estava quase terminando meu curso de espanhol. E esse encontro internacional, ele era lá em Buga, na Colômbia. Aí ele me falou desse encontro e tal, eu falei assim, eu acho que eu vou me arriscar, vou me inscrever. Aí ele me passou o link do site, eu me inscrevi, mandei uma história do Rubem Alves, O Pássaro Encantado, e fui selecionada para ir para Buga, na Colômbia, em 2015, no 29º Encontro de Contadores de Histórias. A partir de então, me encorajei mais ainda, falei assim, agora eu quero participar de outros. Em 2016, teve um outro encontro internacional de contadores de histórias na Colômbia novamente, só que dessa vez em Cali. E o nome do encontro era Mulheres de Palavras. Aí me inscrevi e mais uma vez fui selecionada para esse encontro. Lá a gente atendeu universidades, praças, rua, parques. Então, a narração oral é uma coisa muito forte, Coisas assim que a gente não sabe que acontece em outros países. No nosso país já tem, mas parece que não com tanta intensidade, não com tanta valorização assim. E eu só fui ver esse reconhecimento aqui no Brasil a partir desse período de 2015, quando eu ingressei na área da literatura, da narração oral,
né, da contação de histórias, e comecei a ver isso como uma profissão realmente. E em 2016 mesmo ali eu fiz um projeto de ir para as escolas, contar histórias e tal, e realizei um projeto que se chama Lançando Histórias. Eu não fui com uma, duas histórias, mas até então, antes de ir lá para esse encontro internacional, meu repertório ele não era tão grande assim. Então eu comecei a estudar muito, decorar histórias e aprender muitas histórias. Eu só sei que até o final da realização desse projeto, em 2017, do Lançando Histórias, eu já estava com mais de 40 histórias no meu repertório de contação de histórias. Eu também fiz uma pós-graduação de literatura brasileira na Unespar. Isso também para complementar a minha formação como contadora de histórias, né? Então eu fiz essa especialização. E voltando desses encontros, eu descobri que no Brasil também tinha um encontro internacional, que é em São Paulo, Boca do Céu. Fui lá, participei, me encaixei em todas as oficinas possíveis para melhorar minha formação enquanto narrador oral. Sei que também existem outros encontros aqui e voltando desses encontros, principalmente de fora, que em 2018 eu fui para o Peru, fui selecionada para ir para o Peru. E lá, com a experiência que eu tive, com a simplicidade daquelas pessoas que trabalhavam na área da literatura, eu pensei, por que não na minha cidade, um encontro de contadores de histórias? Então, em 2017 mesmo, eu fiz um projeto, sentei com produtores culturais, colocamos o projeto no papel e o projeto foi aprovado pela lei federal. E até 2019 a gente ficou na luta pela captação e tal, e conseguimos a captação. Em 2019 eu realizei o primeiro encontro nacional de contadores de histórias aqui na minha cidade. Se chama Enquanto Conto, Encanto. E esse encontro ele teve a participação de 10 contadores de histórias de Goiás, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, aqui do Paraná. E foi um encontro maravilhoso, onde nós podemos atender mais de 5.000 pessoas. Ele aconteceu na feira, ele aconteceu na universidade, mesa redonda, ele aconteceu em várias escolas e 4 cidades: Campo Mourão, Engenheiro Beltrão, Piabiru e Mamborê. Então, assim, a minha ligação com a literatura é levar o livro, leitura, fomentar o livro e a leitura para as escolas, já para as crianças, né? Desde pequenos. Então, assim, fiz um outro projeto também, o Baú da Inspiração, logo após o Lançando Histórias. Continuei com o projeto, continuei atendendo as escolas para não parar esse vínculo das histórias, da narração oral com as crianças. Então, continuei até mais ou menos 2019 ali com esse projeto. E em 2021 fizemos mais uma inscrição, fomos aprovados novamente com a amostra de contadores de histórias, né? E agora, em meio à pandemia, a gente está aí organizando mais uma vez esse encontro nacional de contadores de histórias para levar para as escolas, para o teatro, para a feira, né, para as crianças e não parar. Então, assim, esse é um projeto que vai acontecer agora em 2022. Não sei se estamos pós ou entre a pandemia ou não, mas estamos, né, com esse projeto aprovado e vamos realizar ele agora a partir do dia 23 de março de 2022. Então, isso já é um projeto em andamento. Durante a pandemia, foi muito difícil trabalhar com a questão da narração oral, né? Porque contar histórias
é um ato de olhar no olho, é um ato de proximidade. Então, a partir de então, eu tive que me reinventar. Abri um canal no YouTube e ali, durante a pandemia, eu fui colocando, acho que teve mais de 43 histórias ali que eu coloquei no meu canal. Entre a pandemia também eu consegui me inscrever em alguns projetos da Lei Aldir Blanc. Nesses projetos eu fiz um projeto de criação, que é um espetáculo de contação de histórias, mas de forma teatral, onde eu peguei 3 contos do Câmara Cascudo e transformei ele num espetáculo com músicas e cantigas populares. E ali eu fiz entrelacei as histórias e transformei ela numa história só, numa sequência, né? E com músicas folclóricas, muito animada, e a nossa maior dificuldade em montar esse espetáculo foi que nós tínhamos que ou ensaiar por vídeo, ler o texto, ou quando a gente se encontrava, quando os números ali da pandemia estavam um pouco mais baixo, o ritmo de contaminação estava menor, nós nos reuníamos pessoalmente e passávamos textos, fazia marcação, a gente tinha que aproveitar bastante esse tempo para fazer as marcações de cena, porque enquanto a gente estava no ensaio através do vídeo, a gente fazia a leitura do texto. E em meio a isso também teve a confecção, a criação de cenário, o ensaio de música foi muito difícil porque todos cantavam de máscara, mas enfim. Meu sonho com esse espetáculo de contação de histórias, ele sempre vinha na minha mente assim como assim que liberarem o teatro, assim que liberarem o espaço público para a gente apresentar esse projeto, a gente vai ser os primeiros a apresentar pós-pandemia. E isso se concretizou em outubro de 2021. Em meio à pandemia também, eu escrevi um poema, escrevi um conto, fiz uma gravação de audiovisual com o texto do Bertolt Brecht, Maria Ferrara, Infanticida. Gravei esse audiovisual, foi um trabalho também em meio à pandemia. Meus planos pós-pandemia é continuar com o meu projeto de Encontro Nacional de Contadores de Histórias, enquanto Conto Encanto, continuar apresentando o espetáculo do Câmara Cascudo, que se chama Te Dou um Cascudo. Esse nome foi o nome escolhido como um presente, te dou um cascudo de presente, te dou um espetáculo, te dou essa alegria de volta, sabe? Essa volta por cima. Então, esse espetáculo, para mim, ele tem muita alegria, tem muita cantoria, tem muita história que ali dentro dele que faz parte do nosso cotidiano, da nossa vida. Então, para mim, ele é um presente. Então, ficou um nome meio, né? Te dou um cascudo, mas é um cascudo de presente. Pretendo continuar também com um espetáculo que começou há 4 anos atrás, que se chama Menina das Luzes. Foi uma adaptação de um poema que eu fiz, Menina das Luzes, o nome do poema, do Arlen Becker, e do livro Holocausto Brasileiro, da Daniela Arbex. Eu peguei esse poema, a história que tem dentro do poema, e coloquei ele dentro dos fatos que aconteceram ali dentro do Hospital de Barbacena. Adaptei o texto, claro, junto com a atriz que eu escolhi para fazer esse espetáculo. Então, ele é um texto que traz fatos reais e, ao mesmo tempo, poema junto ali, essa ligação. Ela ficou muito boa, ela costurou bem. E ela é um espetáculo de monólogo, né? Que conta ali, onde ela conta a própria história dentro de uma solitária. Pretendo continuar também com os meus projetos de contação de histórias nas escolas, né?
Entre esse período aí, na minha trajetória como contadora de histórias, é claro, além dos projetos que eu tive, eu dei aula de teatro, hoje eu sou professora de teatro, dou curso para professores da rede pública de narração oral, né, como se preparar, como preparar o espaço, que adereço usar, como usar o adereço para contar uma história, como que deve ser o cenário. Então eu passo toda a minha experiência, claro que nada disso eu aprendi da noite para o dia, já são 13 anos de vivência, né, nessa construção, nessa experiência que eu adquiri junto com a minha formação em vários cursos, várias oficinas que eu realizei, tanto de teatro como circo, como cursos literários, como a minha pós-graduação em literatura brasileira. E agora, pós-pandemia, além de eu continuar com todos esses projetos que eu disse, eu tenho uma gravação de audiovisual de conto e viola, que está previsto também para acontecer em março. E tenho também um encontro para fazer, que é convite à contação de histórias em abril em Maringá. E eu tenho assim vários trabalhos em andamento, né? Vários projetos em andamento. E é claro, no meu segmento hoje, a minha vida, o meu trabalho é direcionado para leitura e literatura. E o meu sonho, os meus planos, tudo que envolve a minha vida vai ser direcionado para isso. E é o caminho que, em meio ao curso de pedagogia, teatro e tal, é o curso que eu consegui entrar e falar assim, é por aqui que eu vou, e eu junto todas as artes, as misturas de tudo e consigo colocar isso e trabalhar isso dentro do incentivo à leitura, dentro da literatura. Então, essa é a minha trajetória. Muito obrigada.